Existe algo curioso sobre pessoas extremamente inteligentes que quase ninguém percebe. Elas raramente parecem inteligentes da forma que você espera. Não existe necessariamente um brilho óbvio, uma necessidade de provar algo ou um comportamento que grite genialidade. Na verdade, muitas vezes é o oposto. E talvez, enquanto você ouve isso, comece a perceber certos padrões em si mesmo ou em alguém próximo. Se isso acontecer, vale a pena observar até o fim e depois refletir sobre o que mais fez sentido para você. Sigmund Freud acreditava que a mente humana não revela suas camadas mais profundas de forma direta. Pelo contrário, aquilo que realmente define uma pessoa costuma se esconder em comportamentos sutis, quase invisíveis no dia a dia. E quando falamos de inteligência extrema, essa ideia se torna ainda mais intensa, porque, para Freud, a verdadeira complexidade mental não está no que é mostrado, mas no que é reprimido, analisado e constantemente reorganizado no silêncio da própria mente. O que a maioria das pessoas chama de inteligência está ligado a respostas rápidas, raciocínio lógico evidente ou domínio de informações. Mas, sob uma lente mais profunda, inteligência não é apenas saber, é processar. É lidar com conflitos internos, é perceber padrões invisíveis, é questionar o que parece óbvio. E isso começa a aparecer de formas que, à primeira vista, podem até ser mal interpretadas. Por exemplo, existe um comportamento muito comum entre pessoas extremamente inteligentes que costuma ser visto como algo negativo: o afastamento. Não no sentido de rejeitar o mundo, mas de criar espaço. Porque dentro da mente dessas pessoas existe um fluxo constante de pensamentos que não simplesmente param. É como se cada estímulo externo abrisse múltiplas camadas de análise. Uma conversa simples não é apenas uma conversa. Ela se desdobra em interpretações, intenções, possibilidades. E isso cansa. Freud descreveria isso como um conflito entre o mundo externo e a atividade interna do inconsciente. Enquanto muitas pessoas reagem ao ambiente, outras estão constantemente reinterpretando esse ambiente. E isso cria uma necessidade quase inevitável de isolamento em certos momentos. Não como fuga, mas como reorganização. E talvez você já tenha sentido isso, aquela necessidade de se afastar sem saber exatamente explicar o motivo. Não é rejeição, é excesso. Excesso de pensamento, excesso de análise, excesso de consciência sobre coisas que passam despercebidas pela maioria. Outro ponto que costuma passar despercebido é a forma como essas pessoas lidam com o próprio conhecimento. Existe uma tendência curiosa. Quanto mais alguém entende sobre determinado assunto, mais essa pessoa percebe o quanto ainda não sabe. Isso não é insegurança, é percepção ampliada da realidade. Freud tocaria nesse ponto ao falar sobre o ego e sua relação com a realidade. Pessoas com maior profundidade mental tendem a ter um ego menos dependente de certezas absolutas. Elas não precisam provar que sabem, porque estão constantemente confrontando aquilo que sabem com novas possibilidades. E isso, para quem observa de fora, pode parecer dúvida ou até indecisão, mas internamente é outra coisa acontecendo. É um processo contínuo de revisão, como se a mente estivesse sempre ajustando suas próprias conclusões. E isso leva a um comportamento que muitas vezes é mal interpretado. Pensar demais. Aquilo que alguns chamam de overthinking não é apenas ansiedade. Em muitos casos, é um cérebro que não aceita respostas superficiais. Cada decisão, cada palavra, cada situação é analisada em múltiplos cenários possíveis. Freud veria nisso um jogo entre o consciente e o inconsciente, uma tentativa de antecipar consequências, de entender motivações ocultas, de evitar erros que nem sempre são visíveis no momento presente. E embora isso possa parecer uma vantagem, também carrega um peso. Porque pensar demais significa sentir mais, perceber mais, questionar mais, e em algum momento isso começa a afetar até as relações. Pessoas extremamente inteligentes tendem a observar antes de falar. Elas escutam mais do que respondem. Não por falta de opinião, mas porque estão analisando o que está por trás das palavras,
o tom, a intenção, a emoção escondida. E isso cria uma distância invisível. Porque enquanto uma pessoa está vivendo a conversa, a outra está, ao mesmo tempo, vivendo e interpretando. E aqui entra algo interessante. Se você presta atenção nesse tipo de análise, se isso te faz sentido, talvez você já esteja operando nesse nível de percepção. E é exatamente esse tipo de conteúdo que aprofunda essa consciência, que te faz enxergar além do óbvio, além do comportamento superficial. Mas existe um lado ainda mais profundo nisso tudo. Porque quando alguém começa a perceber padrões em tudo, inevitavelmente começa a perceber padrões em si mesmo. E isso pode ser desconfortável. Freud acreditava que grande parte do comportamento humano é guiado por impulsos inconscientes que preferimos não enxergar. E quanto mais consciente uma pessoa se torna, mais difícil fica ignorar essas camadas internas. É como olhar para dentro e perceber que nem tudo é tão simples quanto parecia. Que existem contradições, desejos conflitantes, pensamentos que não seguem uma lógica clara. E ao invés de fugir disso, pessoas extremamente inteligentes tendem a encarar, mesmo que isso traga desconforto. E talvez esse seja um dos sinais mais silenciosos de uma mente avançada. A capacidade de conviver com a própria complexidade sem precisar simplificar tudo o tempo inteiro. Porque no final, não se trata de saber mais, mas de suportar mais. Suportar dúvidas, ambiguidades, incertezas, suportar a ideia de que a mente humana não é linear. E que quanto mais você tenta entender, mais percebe que ainda existe algo escondido. E se você chegou até aqui percebendo que muitas dessas características fazem sentido, talvez isso diga mais sobre a forma como sua mente funciona do que você imagina. E nos próximos momentos, isso começa a ficar ainda mais claro conforme outras camadas desse comportamento começam a surgir. Existe um momento específico em que a inteligência deixa de ser apenas uma capacidade e começa a se transformar em um fardo silencioso. E esse momento geralmente não é percebido de forma consciente. Ele acontece quando a pessoa começa a enxergar padrões onde antes só existia simplicidade. Não é algo que surge de repente, como uma revelação clara, mas sim como um acúmulo de pequenas percepções que, juntas, mudam completamente a forma de interpretar o mundo. Freud via a mente como um território dividido, onde forças internas disputam espaço o tempo inteiro. E quanto mais sofisticada essa mente se torna, mais complexa fica essa disputa. Porque não se trata apenas de entender o que está acontecendo fora, mas de perceber o que está acontecendo dentro, simultaneamente. E isso cria um tipo de consciência que não pode mais ser desligada. Pessoas extremamente inteligentes, muitas vezes, não conseguem simplesmente desligar. Existe sempre um pensamento residual, uma análise inacabada, uma hipótese sendo construída em segundo plano. Mesmo em momentos de descanso, a mente continua ativa, reorganizando experiências, revisitando situações, reinterpretando diálogos que já aconteceram. Não é intencional, é automático. E talvez você já tenha vivido algo assim. Aquela sensação de que uma conversa terminou, mas na sua mente, ela continua. Você revisa cada palavra, cada reação, tenta entender o que poderia ter sido diferente. Para muitos, isso parece exagero, mas na verdade, isso revela algo mais profundo. Uma necessidade quase instintiva de compreender todas as camadas de uma experiência. Freud associaria isso ao funcionamento do inconsciente, tentando trazer à tona significados ocultos, porque, para ele, nada é totalmente superficial. Cada interação carrega símbolos, desejos, intenções que nem sempre são percebidos de forma direta. E quando alguém desenvolve uma mente mais analítica, essa leitura passa a acontecer quase o tempo todo. Isso também explica outro comportamento que costuma ser mal interpretado: a dificuldade de se satisfazer com respostas simples. Quando uma pessoa extremamente inteligente recebe uma explicação rasa, algo dentro dela rejeita aquilo. Não por arrogância,
mas porque percebe inconsistências, lacunas, possibilidades não exploradas. É como se aceitar algo incompleto fosse internamente desconfortável, e esse desconforto não se limita ao conhecimento. Ele se estende às relações, às escolhas, às decisões. Tudo passa por um filtro mais rigoroso. Tudo precisa fazer sentido em um nível mais profundo. E quando não faz, surge uma inquietação difícil de ignorar. Freud falava sobre o conflito entre o princípio do prazer e o princípio da realidade. Enquanto o primeiro busca satisfação imediata, o segundo impõe limites, análise, ponderação. Em pessoas com alta capacidade intelectual, esse segundo princípio tende a ser mais dominante. O resultado disso é uma mente que raramente se permite simplesmente aceitar, ela precisa entender. Mas existe um efeito colateral nisso, porque quanto mais você entende, menos ilusões você mantém. E, em muitos casos, são justamente essas ilusões que tornam a vida mais leve para a maioria das pessoas. Quando elas começam a desaparecer, o mundo passa a ser visto de forma mais crua, mais direta, menos romantizada. E isso pode gerar uma sensação estranha de distanciamento, não porque a pessoa se sinta superior, mas porque percebe coisas que os outros não parecem perceber. Pequenos comportamentos, incoerências, contradições nas falas, situações que passam despercebidas para a maioria começam a ganhar significado. E, com o tempo, isso cria uma espécie de separação silenciosa. Você está presente, mas ao mesmo tempo observando de fora. E essa posição de observador constante traz outro comportamento interessante: a adaptação. Pessoas extremamente inteligentes costumam ajustar sua forma de se comunicar dependendo do ambiente. Elas sabem quando simplificar, quando aprofundar, quando falar menos. Não é falsidade, é leitura de contexto. Freud poderia interpretar isso como um mecanismo do ego tentando equilibrar as demandas internas com as exigências externas. Uma forma de evitar conflitos, de se encaixar sem expor completamente a própria complexidade. Porque nem todo ambiente está preparado para isso. E talvez seja por isso que muitas dessas pessoas escolhem, conscientemente ou não, mostrar apenas uma parte de si. Não porque não tenham mais a oferecer, mas porque percebem que mostrar tudo pode gerar desconexão. E aqui existe um ponto que poucos percebem. Inteligência não é apenas sobre acumular conhecimento, é sobre lidar com a percepção de que o mundo é mais complexo do que parece. E essa percepção muda completamente a forma de viver. Se esse tipo de análise começa a fazer sentido para você, talvez seja porque você já percebeu que nem tudo é tão simples quanto aparenta. E conteúdos como esse acabam funcionando quase como um espelho, revelando padrões que antes estavam dispersos, difíceis de organizar. Mas quanto mais você começa a enxergar, mais uma outra camada aparece. Porque perceber o mundo é uma coisa, perceber a si mesmo dentro dele é outra completamente diferente. E esse é o ponto onde a maioria das pessoas prefere parar. Mas pessoas extremamente inteligentes tendem a ir além. Elas não apenas analisam o comportamento dos outros, elas voltam essa análise para dentro, começam a questionar suas próprias reações, suas próprias escolhas, seus próprios impulsos. E isso pode ser desconfortável, porque nem tudo que é encontrado nesse processo é fácil de aceitar. Freud acreditava que o ser humano carrega desejos, medos e conflitos que muitas vezes entram em choque com a imagem que ele tem de si mesmo. E quanto mais alguém se aprofunda nessa análise, mais evidente esse conflito se torna. É como perceber que dentro de você existem partes que não seguem a lógica que você gostaria. Pensamentos que surgem sem explicação clara, reações que parecem contradizer suas próprias intenções. E ao invés de ignorar isso, você começa a investigar. E essa investigação não tem um fim claro, porque cada resposta leva a novas perguntas, cada descoberta abre espaço para novas dúvidas. E é exatamente esse movimento que diferencia uma mente comum de uma mente extremamente ativa: a incapacidade de aceitar a superfície como resposta final. E à medida que esse processo continua, uma coisa começa a ficar evidente. Existe uma diferença entre viver a realidade
e enxergar a estrutura por trás dela. Em algum ponto desse processo, algo muda de forma quase imperceptível. A pessoa deixa de buscar respostas externas e começa a perceber que muitas das respostas que procura estão escondidas dentro dela mesma, mas não de um jeito acessível ou direto. É como se existisse uma camada interna que não responde imediatamente, que precisa ser provocada, analisada, quase decifrada. E é aqui que a inteligência começa a se manifestar de uma forma que vai além do raciocínio lógico. Freud acreditava que grande parte do que pensamos estar controlando, na verdade, está sendo conduzido por forças inconscientes, e quanto mais uma pessoa desenvolve a capacidade de observar seus próprios pensamentos, mais ela começa a perceber que nem tudo surge de forma consciente. Ideias aparecem, emoções surgem, impulsos se formam, antes mesmo de qualquer decisão racional acontecer. E isso pode ser desconcertante, porque a maioria das pessoas vive com a sensação de que está no controle das próprias escolhas. Mas quando você começa a perceber esses movimentos internos acontecendo sem aviso, uma dúvida inevitável surge. Até que ponto você realmente escolhe ou apenas reage a algo mais profundo? Esse tipo de questionamento não é comum. E talvez por isso muitas pessoas evitem entrar nesse território. Mas mentes extremamente inteligentes tendem a não fugir disso. Pelo contrário, elas mergulham. E quanto mais mergulham, mais percebem que a mente humana não funciona de forma linear. Existe uma sobreposição de camadas. Pensamentos conscientes tentando organizar algo que, no fundo, já foi decidido em outro nível. Emoções que parecem não fazer sentido até que você começa a rastrear suas origens. Freud chamaria isso de um diálogo constante entre o consciente e o inconsciente. Um jogo silencioso, onde nem sempre o lado racional tem a palavra final. E entender isso muda completamente a forma como você enxerga a si mesmo. Porque, de repente, você percebe que não é apenas alguém que pensa, mas alguém que observa o próprio pensamento acontecendo. E essa diferença é sutil, mas profunda. Ela cria um distanciamento interno. Você ainda sente, ainda reage, ainda vive, mas ao mesmo tempo, existe uma parte sua que está analisando tudo isso em tempo real, como se existissem duas camadas operando ao mesmo tempo, uma que vive a experiência e outra que tenta entender o que aquela experiência realmente significa. E isso pode ser solitário, não necessariamente no sentido físico, mas no sentido de percepção, porque nem todo mundo opera dessa forma. Nem todo mundo questiona o próprio pensamento enquanto pensa. E isso cria uma sensação difícil de explicar, como se você estivesse alguns passos à frente, mas sem poder compartilhar completamente esse caminho. E talvez seja exatamente por isso que muitas pessoas extremamente inteligentes desenvolvem um certo cuidado com o que dizem. Elas sabem que nem toda percepção será compreendida da forma correta. Sabem que certas análises podem parecer exageradas ou até desconectadas da realidade para quem não está vendo as mesmas camadas. Então elas filtram, escolhem o que expor, quando expor e, principalmente, para quem expor. Freud interpretaria isso como um mecanismo de proteção do ego, uma forma de evitar conflitos desnecessários, de manter um certo equilíbrio social sem precisar abrir mão da própria complexidade interna. Porque, no fundo, existe uma diferença entre entender algo e ser entendido. E quando essa diferença se torna evidente, a forma de se comunicar muda. Mas existe algo ainda mais interessante acontecendo por trás disso, porque quanto mais você observa seus próprios padrões, mais você começa a perceber repetições, comportamentos que se repetem em contextos diferentes, reações emocionais que seguem um certo padrão, mesmo quando as situações mudam. E isso leva a uma pergunta inevitável: por que isso acontece? Freud dedicou grande parte de sua teoria a esse tipo de repetição. Ele acreditava que o ser humano tende a recriar de forma inconsciente situações que já viveu, tentando resolver conflitos que ficaram em aberto. E quando uma pessoa extremamente inteligente percebe esses ciclos dentro de si, ela não consegue simplesmente ignorar. Ela investiga. E essa investigação pode levar a descobertas desconfortáveis.
Porque nem sempre o que você encontra corresponde à imagem que você tem de si mesmo. Às vezes, revela inseguranças, medos, padrões de comportamento que você preferia não ter. Mas, ao mesmo tempo, isso abre uma possibilidade rara. A possibilidade de mudança consciente. Porque uma vez que você percebe o padrão, ele deixa de ser completamente automático. Ainda existe, ainda influencia, mas já não controla da mesma forma. Isso cria um tipo de liberdade que poucas pessoas experimentam. Não a liberdade de não ter conflitos, mas a liberdade de entender de onde eles vêm. E talvez seja exatamente isso que diferencia uma mente comum de uma mente extremamente inteligente. Não é a ausência de contradições, mas a disposição de encará-las de frente, sem precisar fugir ou simplificar. Se em algum momento você começou a perceber esses ciclos dentro de si, talvez isso já seja um sinal de que sua mente opera de forma diferente do que você imaginava. Porque esse tipo de percepção não surge por acaso. Ele exige um nível de atenção interna que nem todo mundo desenvolve. E à medida que essa atenção aumenta, outra camada começa a se revelar. Porque entender seus padrões é apenas o começo. O próximo passo é perceber como esses padrões influenciam a forma como você se relaciona com o mundo ao seu redor. E é exatamente nesse ponto que algo ainda mais sutil começa a acontecer. Porque quando você passa a enxergar seus próprios padrões com clareza, inevitavelmente começa a perceber os padrões das outras pessoas também, não como um julgamento imediato, mas como uma leitura quase automática. Pequenos sinais, escolhas de palavras, reações aparentemente simples começam a carregar significados que antes passavam despercebidos. Freud acreditava que os comportamentos humanos são, em grande parte, manifestações indiretas de conflitos internos. E quando alguém desenvolve sensibilidade para identificar esses sinais, a interação social deixa de ser apenas troca de palavras. Ela se transforma em interpretação. Cada gesto pode esconder uma intenção, cada silêncio pode carregar uma emoção não expressa. E isso muda completamente a forma como você se conecta com os outros. Porque, ao mesmo tempo em que essa percepção te permite entender melhor as pessoas, ela também cria uma barreira invisível. Você começa a perceber inconsistências, contradições, padrões repetitivos nos comportamentos alheios. Coisas que, para muitos, são simplesmente ignoradas, passam a se destacar de forma quase inevitável. E talvez você já tenha sentido isso. Aquela sensação de estar em uma conversa e perceber algo que ninguém mais parece notar. Uma reação fora do lugar, um desconforto escondido, uma intenção que não está sendo dita claramente. E enquanto a interação continua normalmente, sua mente já está alguns passos à frente, conectando pontos, interpretando sinais. Isso pode parecer uma vantagem, mas também carrega um peso. Porque quanto mais você percebe, mais difícil se torna simplesmente aceitar as coisas como elas são. Existe sempre uma camada a mais sendo analisada, uma possibilidade a mais sendo considerada. E isso pode gerar uma sensação de distanciamento emocional. Não porque você não se importa, mas porque está vendo além da superfície. Freud diria que essa capacidade de leitura está ligada a uma ampliação da consciência sobre o inconsciente humano, uma habilidade de reconhecer padrões que operam fora do controle direto das pessoas. E quando você enxerga isso, começa a perceber que muitos comportamentos não são escolhas conscientes, mas repetições automáticas de experiências passadas, e isso muda a forma como você julga, ou melhor, reduz a necessidade de julgar, porque ao invés de ver apenas a ação, você começa a considerar o que pode estar por trás dela. Medos não resolvidos, inseguranças, tentativas inconscientes de proteção. E essa compreensão pode gerar empatia, mas também pode gerar cansaço, porque entender constantemente exige energia. E nem sempre essa energia é recíproca. Nem todo mundo está interessado em entender. Nem todo mundo quer olhar para dentro. E isso cria uma diferença de profundidade nas relações que pode ser difícil de equilibrar. Você oferece uma leitura mais complexa
e muitas vezes recebe respostas superficiais. E é nesse tipo de cenário que muitas pessoas extremamente inteligentes começam a se retrair emocionalmente. Não como defesa, mas como adaptação. Elas aprendem, ao longo do tempo, que nem toda conexão precisa ser profunda, que nem todo diálogo precisa ser analisado, que, às vezes, simplificar é necessário para manter a convivência. Mas isso não significa que a complexidade interna desaparece. Ela apenas deixa de ser exposta o tempo todo. E aqui entra um ponto importante. Se você percebe que enxerga mais do que costuma expressar, talvez isso não seja limitação, mas escolha. Uma forma de preservar sua própria energia, de evitar desgastes desnecessários, de selecionar melhor onde investir sua atenção. E se esse tipo de percepção tem feito sentido até agora, talvez seja porque você já experimentou esse tipo de diferença nas relações. Talvez já tenha sentido que algumas conexões parecem rasas demais, enquanto outras, mais raras, criam um nível de entendimento quase imediato. E isso não acontece por acaso. Pessoas com padrões de percepção semelhantes tendem a se reconhecer, não necessariamente pelas palavras, mas pela forma como interpretam o mundo. E quando esse tipo de conexão acontece, algo muda. A necessidade de explicar diminui. A comunicação flui com mais naturalidade. Existe menos esforço para ser compreendido, porque existe mais alinhamento na forma de pensar. Mas essas conexões não são tão frequentes. E talvez seja por isso que muitas pessoas extremamente inteligentes passam longos períodos sem sentir esse tipo de sintonia. Não porque não existam outras pessoas assim, mas porque encontrá-las exige um tipo específico de coincidência entre contexto, momento e abertura. E enquanto isso não acontece, existe uma tendência natural de voltar para dentro, de investir mais tempo em pensamentos, reflexões, análises internas, não como isolamento, mas como continuidade do próprio processo mental. Porque, no fundo, esse processo não depende do ambiente externo para acontecer. Ele continua. E quanto mais ele continua, mais uma percepção começa a se consolidar. A percepção de que entender o mundo não necessariamente torna tudo mais fácil, mas torna tudo mais claro, e essa clareza nem sempre traz conforto. Às vezes, ela apenas remove ilusões que antes facilitavam a forma de viver, mas ao mesmo tempo, ela traz algo que poucas pessoas experimentam de forma consciente: autenticidade. Porque quando você começa a enxergar padrões, tanto fora quanto dentro de si, fica mais difícil sustentar comportamentos que não fazem sentido. Mais difícil seguir caminhos que não se alinham com o que você realmente percebe. E isso leva a escolhas diferentes. Escolhas que nem sempre são as mais fáceis, mas que são mais coerentes com a forma como você enxerga a realidade. E talvez seja exatamente aqui que a inteligência deixa de ser apenas uma característica e passa a ser uma forma de viver, uma forma de interpretar, de questionar, de ajustar constantemente a própria visão sobre tudo. E à medida que esse processo continua, algo ainda mais profundo começa a emergir. Uma relação diferente com o próprio significado das coisas. E quando essa relação com o significado começa a mudar, algo ainda mais profundo se reorganiza dentro de você. Porque não se trata mais apenas de entender comportamentos, padrões ou pensamentos isolados. Em algum momento, a própria ideia de sentido começa a ser questionada. Aquilo que antes parecia suficiente deixa de preencher, explicações superficiais deixam de convencer, e até conquistas que antes pareciam importantes passam a ser vistas sob outra perspectiva. Freud observava que o ser humano não busca apenas prazer ou evitar dor, ele também tenta dar coerência à própria existência, mesmo que de forma inconsciente. E quando alguém desenvolve uma mente extremamente analítica, essa busca por coerência se intensifica. Já não basta viver experiências, é preciso entender o porquê delas, o que elas representam, o que revelam sobre você. E é exatamente aí que muitas pessoas começam a sentir um tipo de inquietação difícil de explicar.
porque quando você começa a enxergar além da superfície, muitas estruturas que antes pareciam sólidas começam a se mostrar frágeis. Crenças que você nunca questionou começam a parecer incompletas. Caminhos que todo mundo segue começam a parecer automáticos demais, e isso gera uma sensação estranha, como se você estivesse participando de algo que já não faz tanto sentido quanto antes. Não é necessariamente tristeza, é lucidez. E lucidez, muitas vezes, não é confortável. Freud diria que esse desconforto está ligado ao choque entre o que você percebe e o que o mundo espera que você aceite sem questionar. Existe uma espécie de tensão entre a necessidade de pertencimento e a necessidade de verdade. E quanto mais uma pessoa valoriza a verdade, mesmo que inconscientemente, mais difícil se torna simplesmente se adaptar ao que é superficial. E talvez você já tenha sentido isso em algum momento, aquela sensação de estar cercado de pessoas, participando de uma conversa, de uma situação, e ainda assim sentir que algo não encaixa completamente. Como se você estivesse ali fisicamente, mas mentalmente observando tudo de um ponto um pouco mais distante. Isso não é desconexão, é percepção ampliada. Mas essa percepção traz consequências. Porque quanto mais você entende as estruturas invisíveis que guiam comportamentos, mais difícil se torna ignorá-las. Você começa a perceber quando alguém está dizendo algo que não corresponde ao que realmente sente. Começa a notar padrões repetitivos nas escolhas das pessoas, decisões que seguem ciclos previsíveis, reações que parecem mais automáticas do que conscientes. E isso muda a forma como você se posiciona no mundo. Você deixa de reagir apenas ao que é dito e passa a considerar o que está por trás do que é dito. E com o tempo, isso cria um tipo de independência mental. Uma capacidade de não ser facilmente influenciado por narrativas externas, justamente porque você consegue enxergar as estruturas por trás delas. Freud associaria isso a um fortalecimento do ego consciente, capaz de observar os impulsos e influências sem se deixar dominar completamente por eles. Mas esse tipo de autonomia tem um preço, porque ser menos influenciado também pode significar se sentir menos pertencente. E essa é uma das partes mais silenciosas da inteligência extrema. A dificuldade de encontrar espaços onde você realmente se encaixa sem precisar reduzir sua forma de pensar. Não é uma questão de superioridade, é uma questão de diferença de percepção. E essa diferença, quando não é compreendida, pode levar a uma sensação de isolamento interno. Mas existe um outro lado dessa experiência. Porque ao mesmo tempo em que você se distancia de estruturas que não fazem sentido, você se aproxima de algo mais autêntico. Começa a construir suas próprias referências, suas próprias interpretações, suas próprias conclusões. Não baseadas apenas no que foi ensinado, mas no que foi observado, analisado e compreendido ao longo do tempo. E isso cria um tipo de clareza que não depende de validação externa. Você passa a confiar mais no seu próprio processo mental. Não porque acredita que sempre está certo, mas porque entende como chega às suas conclusões. Existe uma consciência sobre o caminho do pensamento, não apenas sobre o resultado final. E essa consciência muda tudo. Porque quando você entende como pensa, começa a perceber onde pode estar distorcendo, onde pode estar projetando, onde pode estar reagindo a algo que não pertence ao momento presente. E essa capacidade de autoobservação cria um nível de liberdade raro. Não a liberdade de não errar, mas a liberdade de perceber o erro com mais rapidez, de ajustar, de evoluir. E talvez seja exatamente isso que diferencia, de forma mais profunda, uma mente extremamente inteligente. Não é o acúmulo de respostas, mas a relação com as perguntas, a disposição de continuar questionando, mesmo quando seria mais fácil aceitar. A capacidade de sustentar dúvidas sem precisar preenchê-las imediatamente com certezas confortáveis. A coragem de olhar para dentro e reconhecer que nem tudo ali é simples, linear ou previsível. E se você percebe que sua mente funciona dessa forma, que existe essa busca constante por significado, por coerência, por compreensão mais profunda,
Talvez isso não seja algo que precise ser corrigido ou simplificado. Talvez seja exatamente o que te permite enxergar o mundo de uma forma que a maioria das pessoas nunca chega a experimentar. E isso, por mais desafiador que seja, também abre a possibilidade de construir uma vida que faça sentido de verdade, não apenas na aparência, mas naquilo que você sabe, lá no fundo, que é real. E talvez seja exatamente nesse ponto que a maioria das pessoas para, mas você não. Porque quando a mente se acostuma a buscar sentido, ela não consegue simplesmente voltar atrás. Existe uma espécie de impulso silencioso que continua empurrando você para mais fundo, mesmo quando isso não é confortável, mesmo quando seria mais fácil ignorar certas perguntas. Freud acreditava que aquilo que não é compreendido tende a se repetir. E isso muda completamente a forma como você começa a enxergar sua própria história. Eventos deixam de ser apenas lembranças isoladas e passam a parecer peças de um padrão maior. Situações que antes pareciam aleatórias começam a mostrar conexões, como se seguissem uma lógica interna que você nunca havia percebido com clareza. E quando essa percepção surge, algo inevitável acontece. Você começa a se perguntar até que ponto suas escolhas foram realmente escolhas. Porque se certos comportamentos se repetem, se certas decisões seguem caminhos semelhantes, talvez exista algo por trás guiando tudo isso. Algo que não está totalmente visível, mas que influencia mais do que você imaginava. E essa ideia pode ser desconcertante no início, mas ao mesmo tempo, ela abre uma possibilidade poderosa. A possibilidade de interromper o ciclo. Freud via o ser humano como alguém que carrega dentro de si marcas do passado, que continuam atuando no presente. E quanto mais consciente uma pessoa se torna dessas influências, mais ela ganha a capacidade de escolher de forma diferente. Não porque os padrões desaparecem, mas porque deixam de ser invisíveis. E talvez você já tenha sentido esse momento. Aquela situação em que você percebe, quase em tempo real, que está prestes a reagir da mesma forma que sempre reagiu. Mas, pela primeira vez, existe um pequeno espaço entre o impulso e a ação. Um instante em que você pode decidir. Esse instante é raro e ele não aparece por acaso. Ele é resultado de um processo contínuo de observação, de análise, de questionamento. É o ponto em que a mente deixa de funcionar apenas no automático e começa a operar com um nível mais alto de consciência. E é exatamente aqui que a inteligência deixa de ser apenas percepção e se transforma em transformação, porque perceber padrões é uma coisa, romper com eles é outra completamente diferente. E isso exige algo que nem sempre é falado quando se fala de inteligência: coragem. Coragem para agir diferente quando tudo dentro de você está condicionado a repetir. Coragem para questionar escolhas que parecem seguras. Coragem para abrir mão de caminhos que já não fazem sentido, mesmo que sejam os mais aceitos. Freud diria que isso envolve enfrentar resistências internas, partes da mente que preferem manter o conhecido, mesmo que não seja o melhor. Porque o conhecido, de certa forma, traz uma sensação de controle, e romper com isso gera incerteza. Mas, ao mesmo tempo, gera liberdade. E talvez seja por isso que muitas pessoas extremamente inteligentes vivem esse paradoxo constante. De um lado, a capacidade de enxergar com clareza. Do outro, o desafio de agir com base nessa clareza. Porque ver não garante mudança, apenas mostra o caminho. E seguir esse caminho nem sempre é simples, mas existe algo que começa a se consolidar ao longo desse processo. Uma relação diferente com a própria identidade. Você deixa de se definir apenas por rótulos, por papéis sociais, por expectativas externas. Começa a perceber que muitas dessas definições foram construídas ao longo do tempo, influenciadas por experiências, por ambientes, por relações. E isso abre espaço para uma pergunta mais profunda: quem você é além disso tudo? Freud acreditava que grande parte do que chamamos de eu é, na verdade, uma construção.
um conjunto de adaptações que fizemos para lidar com o mundo. E quando você começa a enxergar isso com clareza, algo se transforma. Você ganha a possibilidade de reconstruir, não de forma superficial, mas a partir de um entendimento mais profundo de si mesmo, escolhendo conscientemente o que manter, o que abandonar, o que transformar. E esse processo não tem um ponto final definido. Ele continua, porque a mente continua evoluindo. Novas percepções surgem, novos padrões aparecem, novas perguntas se formam. E ao invés de ver isso como um problema, você começa a enxergar como parte do próprio movimento de crescimento. E talvez seja exatamente isso que define, no nível mais profundo, uma mente extremamente inteligente. Não é a busca por respostas definitivas, mas a disposição de continuar investigando, mesmo sabendo que algumas respostas nunca serão completas. É aceitar que a complexidade não é algo a ser eliminado, mas compreendido. E se tudo isso fez sentido para você em algum nível, talvez isso não seja coincidência. Talvez seja um reflexo da forma como sua mente já vinha funcionando, apenas sem uma linguagem clara para organizar essas percepções. E agora que essas ideias começaram a se conectar, vale a pena continuar explorando esse tipo de entendimento. Porque quanto mais você aprofunda essa consciência, mais começa a perceber que a verdadeira inteligência não está em dominar o mundo ao seu redor, mas em entender, de forma cada vez mais clara, o que acontece dentro de você.